Pessoal, bom dia. Bom dia. Pessoal que nos assiste no YouTube, muito bem-vindo a mais uma de nossas aulas. Hoje vamos compartilhar, conversar sobre ressentimento. Muito interessante essa palavra, ressentimento. Significa sentir de novo, sentir outra vez, sentir novamente. Vai sentir o quê? Já que nós já falamos que nós podemos ter, o ser humano ele tem 6 emoções básicas e mais de 400 sentimentos. Então, quando se diz ressentimento, qual desses 400 sentimentos nós estamos falando? Estamos falando do sentimento de mágoa, do sentimento de dor, de uma dor interior, uma dor interna, uma dor na alma, que continua permanentemente nos incomodando. Se nós levarmos uma pancada no corpo, o corpo vai ficar ferido, vai ficar magoado, lesionado. E muitas vezes, dependendo dessa lesão física, ela não acontece só no corpo, também acontece na alma. Quando é um acidente, é só o corpo. Pessoal que trabalha aí com obra, tá batendo um martelo no prego e de repente o martelo escapa e pum no dedo. Aí fica aquele sangue pisado, magoado. Aliás, a palavra mágoa, muitos dizem que significa isso, uma má água, ou seja, algo que ficou retesado e apodrece. Então aquela martelada do dedo vai criar uma lesão no dedo, vai criar uma mágoa. E uma dor, só que uma dor física. Mas se é uma outra pessoa que me fere, não é só o meu corpo que vai ficar lesionado. Mas como foi a ação de uma outra pessoa que me fere injustamente, uma agressão injusta, e então não é só o meu corpo que vai ficar ferido, mas também a minha alma ou o meu coração. E muitas vezes dói muito mais uma agressão verbal, uma agressão da atitude do outro, aquilo que as pessoas fazem ou deixam de fazer, muitas vezes fere muito mais lá dentro do que fere o corpo. Às vezes uma pancada física não dói tanto quanto uma palavra, como uma traição, como uma decepção, você esperar alguma coisa de alguém e aquilo acabar acontecendo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O ressentimento é isso, é esse sentimento de mágoa, é esse sentimento que revalida a emoção de tristeza e às vezes até a emoção de raiva. Outras palavras, sinônimos, parecidas, semelhantes, porque o sentimento é como uma cor. Às vezes nós falamos cor verde, mas quantas tonalidades existem no cor verde? Às vezes nós falamos amarelo, mas quantas tonalidades tem de amarelo? Azul, inúmeras tonalidades. Quem trabalha com tinta sabe disso. O sentimento é a mesma coisa. Então, mágoa, rancor, que é um pouco mais forte. O rancor é aquela sensação assim de raiva, de querer a vingança, de querer ver a outra pessoa castigada pelo aquilo que ela fez de mal. Mas às vezes é só tristeza. E quanto mais a gente gosta da pessoa, quanto mais a gente quer o bem da pessoa, ao invés de mal, mas quer o bem, quanto mais próximo nós somos da pessoa, mais dói e mais difícil é perdoar. Às vezes a gente não consegue compreender a dimensão do perdão e vamos tentar começar a entender isso hoje. Falamos, uma série de estudos anterior, falamos sobre recebermos perdão. Recebemos perdão do outro, recebemos perdão de Deus, recebemos o perdão de nós mesmos. Agora vamos mudar o lado, vamos falar em dar perdão, em oferecer o perdão. Tentar entender isso, o significado disso. A palavra perdão, ela para mim tem 2 sentidos, perder e doar. É a junção de perder com doar, então dá perdoar. Ou ainda, como costumamos dizer, perdão é uma perda grande. Para nós, na nossa fantasia, nas nossas brincadeiras, o aumentativo de perda é
perdão. Mas para chegarmos a isso, o remédio do perdão, porque o perdão é um remédio, nós precisamos primeiro reconhecer a ferida, a mágoa, a tristeza, às vezes a raiva. O reconhecimento de que eu estou ferido é o primeiro passo para eu poder então tomar um remédio. Eu só posso tomar um remédio se eu reconhecer que estou adoecido. No meio cristão, no meio evangélico e no meio até de outras religiões que falam sobre o perdão, ensinam sobre o perdão, é muito comum algumas pessoas se sentirem obrigadas a perdoar e elas mentem para si mesmas que perdoaram. E às vezes não reconhecem que estão com raiva, que estão chateadas ou que estão apenas tristes. Porque às vezes não tem raiva, e às vezes é até muito difícil entender isso. Quando você fala, você pode perdoar fulano, não, mas eu não tenho raiva dele. Às vezes não há raiva, mas há tristeza. Aquela tristeza, poxa, fulano não podia fazer isso comigo. Beltrano não tinha esse direito, eu não merecia isso. Às vezes não vem raiva pela essa decepção, pela essa frustração, ou até mesmo pela injusta agressão. Às vezes não vem raiva, mas vem tristeza. E às vezes aí é que é mais difícil perdoar. Então vamos continuar falando sobre isso. Vou tentar entender isso devagarzinho com vocês. Primeiro passo para poder lidar com o ressentimento é reconhecer. Admitir. Há um texto da Bíblia, do Evangelho, Mateus capítulo 18, que Jesus vai falar sobre o perdão, vai nos ensinar sobre o perdão, e ele diz que um rei, ilustrando o ensinamento de perdão, ele vai dizer que um rei decidiu acertar contas com os seus servos, e encontrou um que lhe devia 10.000 talentos. Jesus começa, para falar do perdão, ele começa a falar de como Deus é misericordioso, de como Deus é bondoso, de como Deus é gracioso, de como Deus tem a disposição de abrir mão das cobranças. Mas antes mesmo de abrir mão, ele precisa reconhecer que há uma dívida. Então esse rei decide acertar contas com os seus servos, faz um levantamento de quanto cada um deve, e encontra um que deve muita coisa, 10.000 talentos. Esse servo que deve 1.000 talentos ao rei, ele ilustra, é uma ilustração de nós seres humanos, de nós como filhos de Deus, como servos de Deus. É uma ilustração de nós seres humanos. 10.000 talentos era muito dinheiro. Era algo que um homem comum não poderia jamais pagar. Era uma dívida de Estado. O Estado devia a outro. Era muito peso em ouro, em joias, em pedra preciosa. E esse homem não tinha como pagar. Ele não entende, ele mesmo não entende a natureza do quanto ele deve, e ele pede um tempo. E o rei então diz para ele, não, eu estou te liberando dessa dívida, eu lhe perdoo, eu estou soltando você, vai em paz, você está livre. E aquele homem saindo da presença desse rei, ele encontrou um que lhe devia 100 denários, um valor bem menor, como se fosse hoje aí uma dívida de 200, 300 reais, mais ou menos, a grosso modo. Encontrou aquele companheiro de luta, de labuta. Era como nós encontrando, né, os nossos amigos, os nossos colegas, pessoas com problemas e com dificuldade como nós temos. E essa pessoa, de repente, fez algo que nos magoou, fez algo que nos feriu, fez algo que nos aborreceu. Essa pessoa nos deve alguma coisa, no mínimo uma explicação, e que muitas vezes essa explicação também não vem. E eu encontro essa pessoa e reconheço que ela me deve, faço o levantamento e digo, você precisa pagar o que você me deve. E ela diz, eu não tenho como te pagar, me dá um tempo. Essa que é a questão que nós somos colocados. Nós temos sim o direito de cobrar as dívidas. Eu não preciso ser bonzinho, eu não preciso querer ser melhor do que os próprios princípios do Evangelho me transmite. Eu posso sim cobrar. Se alguém me fez algo de mal, eu vou lá e digo, olha só, você está errado comigo. Se alguém me deve dinheiro, eu posso ir lá e cobrar, olha só, me paga o dinheiro que você está me devendo. Ou se alguém me faz algo, uma injusta agressão, eu dizer, não faça isso comigo, eu não aceito isso.
Isso não pode ocorrer. Eu tenho o direito de fazer cobranças. Mas quando o outro levanta as mãos, se rende e diz, eu não tenho como lhe pagar. Eu não tenho como resolver esse problema. Nós somos convidados a aplicar a mesma misericórdia que nós recebemos do grande rei, do poder superior. Nós somos chamados, convidados a oferecer o mesmo perdão. Esse discurso ele se torna muito difícil, ele se torna muito, extremamente difícil para quem não entende a natureza espiritual do ser humano, daquelas pessoas que querem vingança. Eu já vi vídeos de pessoas falando essas coisas, né, que esses religiosos pregam de perdão, aí o cara mata, o cara estupra, o cara faz um monte de coisa errada, depois corre aí para a igreja ou para um centro espírita e pede perdão e Deus perdoa. Revoltadas, aborrecidas, não sabem elas que elas estão voltando a metralhadora para elas mesmas. Por quê? Aos olhos, a não ser que a pessoa não creia, né? Ela vai viver o que ela não crê, mas eu creio, e creio que ela mesma não crendo, ela vai sofrer consequências dessa dinâmica espiritual. Como nos ensinou Cristo, não julgueis para não serdes julgados. Todos nós erramos, todos nós vacilamos, e nas relações muitas vezes nós ficamos muito magoados com o que o outro fez comigo. E quanto mais magoado eu fico pelo aquilo que o outro fez comigo, eu me esqueço que eu também magoo outras pessoas. Eu também sou devedor. E muitas vezes eu sou tão bonzinho, que eu gosto desse lugar de vítima. Eu gosto desse lugar de sofredor. E aí eu digo, né, para o poder superior, uma relação que eu crio na minha cabeça com ele, olha como eu sou bonzinho, olha como eu sou sofredor. Então, na verdade, eu tenho prazer em ser maltratado. Eu tenho prazer em ser decepcionado, e eu choro, eu lamento, eu digo que não quero, mas no fundo, eu colho algum prazer dessa situação. Mas todos nós, então, erramos. Todos nós vacilamos. E quando nós condenamos o outro, quando nós falamos, tem que ir, tem que ser punido, tem que ser castigado, eu estou voltando às metralhadoras contra mim também, sem que eu perceba. E certamente, né, nesse mundo que nós vivemos, há uma lei do retorno. Muitas igrejas evangélicas não acreditam nisso, porque talvez não leiam o que o Senhor nos ensina através do grande apóstolo Paulo no livro de Gálatas. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Muitos podem até brincar assim, poxa, mas aí então eu já plantei tanta coisa boa e essas coisas não voltaram para mim. Volta sim. Talvez você não tenha percebido. Talvez você não abriu seus olhos, os seus ouvidos, até para ser grato pelas coisas boas que você recebe da vida ou recebe do Todo-Poderoso. Mas isso é um outro assunto. O que eu quero que a gente entenda agora é o seguinte: nós devemos ao poder superior, nossa dívida é grande, e ele está pronto a nos perdoar. E ele só nos pede o mesmo. O único requisito, o único pré-requisito, a única condição é essa, que eu tenho a mesma disposição de liberar o outro. E para liberar o outro, eu preciso ser honesto comigo mesmo. Sim, o que o outro faz às vezes me ofende. As ações do outro, em muitas ocasiões, me ofendem, me aborrecem, porque eu sou um ser humano. Eu não sou diferente de ninguém. Eu sou feito de carne e osso. Eu tenho um coração que se fere, que se machuca. E se eu quero, então, resolver isso, eu preciso reconhecer. Eu preciso admitir que eu fico magoado. Às vezes a gente precisa de crescer. Às vezes nós nos magoamos demais, porque ainda somos muito infantis. Porque ainda somos muito sensíveis, melindrosos. É uma questão de admitir isso, um problema psicológico e emocional que precisa de mudança. Mas eu só posso até entrar nesse processo de crescimento e de mudança se eu admito. Se eu olho para mim mesmo, se eu me olho no espelho e vejo, puxa vida, como eu me magoo com facilidade. Estou até com vergonha de mim mesmo. E aí eu preciso às vezes me perdoar por ser assim e querer crescer, querer a mudança, querer a transformação, querer a maturidade, querer aprender a não me incomodar tanto às vezes com poucas coisas e deixar para me magoar
realmente com aquelas coisas que importam, com aquelas coisas que realmente fazem diferença na minha vida. Que tem muita gente se magoando às vezes porque alguém olhou com a cara feia. Não, estou chateado por quê? Porque me olhou com a cara feia. E às vezes o cara é feio mesmo assim, né? Ele não olhou para ninguém com a cara feia, é o jeito da pessoa. Tem no YouTube tem um vídeo muito interessante, um camarada cego, né, e comendo, e fazendo um gesto comendo, e as pessoas que estão em volta começam a achar que ele é abusado, que ele está fazendo gestos obscenos. E aí, de repente, vão descobrir no final do vídeo, né, para risos de todo mundo, que o camarada é cego. Muitas vezes, aí a nossa percepção distorcida do mundo que leva a gente a se magoar com muita facilidade. Vive se magoando, vive se aborrecendo. É algo que nós precisamos, então, rever. Rever a nossa própria postura, a nossa maneira de estar no mundo. Mas isso é um processo que a gente vai fazendo devagarzinho e ao longo dos nossos encontros. Hoje, o que a gente precisa é reconhecer que estou magoado. Se é algo infantil, se é algo sério, se é algo importante, não importa. Todo sentimento é válido e eu preciso admitir que estou magoado se eu quiser resolver esse problema. Shakespeare dizia que guardar ressentimento é a mesma coisa que tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. Mas isso está mais com aquele ressentimento de rancor, que se transforma em rancor. Quando a gente tem aquele rancor miserável, não tinha o direito de me fazer mal, me traiu, me enganou, me decepcionou, levou o meu dinheiro, falou mal de mim, mentiu para mim, me usou, me abandonou. Quantas vezes um relacionamento termina, um relacionamento de amor, e por algum motivo o outro vai embora, aí quem fica com aquela raiva, o amor se transforma em ódio, porque vai guardando aquele rancor miserável, tomara que um carro pegue, né? Tomara que seja infeliz no próximo relacionamento, tomara que fique cego, e aí vai alimentando aquele rancor, aquela sede de vingança. Shakespeare vai dizer que guardar esse tipo de sentimento é a mesma coisa que tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. Você já imaginou você ingerindo veneno, você tomando assim um copo de veneno e olhando para outra pessoa, morre miserável? E quem está tomando veneno? É você mesmo. É o que acontece quando você guarda rancor. Existe a tristeza. Às vezes a gente não quer o mal do outro, mas aquela tristeza permanentemente dentro de nós, dia após dia eu alimentando aquela tristeza. Puxa, eu não merecia isso. Essa pessoa não tinha o direito de fazer isso comigo. Não quero nada de mal para ela, mas me entristece muito só de lembrar esse fato. Alguém já disse que ressentimento é como você tirar uma foto da agressão. Pá! Tirou a foto da agressão e está constantemente olhando essa foto, revalidando aquele sentimento que trouxe a agressão da primeira vez. Então, é você olhar aquela foto e ficar sempre triste. Esse sentimento de tristeza permanente dentro de você vai mexendo com seus neurotransmissores, vai mexendo com a sua bioquímica do cérebro, vai diminuindo a quantidade de serotonina nas suas sinapses nervosas e você acaba desenvolvendo um quadro depressivo. Acaba desenvolvendo uma doença chamada depressão. Então, guardar ressentimento, seja rancor ou seja simplesmente tristeza, só faz mal para quem? Para nós mesmos. E nós queremos mudar isso. Nós queremos ter saúde. Nós queremos ser felizes. Nós queremos nos realizar como seres humanos. Queremos ver a nossa vida crescer. E para isso nós precisamos nos livrar do ressentimento, da mágoa, dessa má água, dessa coisa dentro de nós que nos machuca. Muitas vezes nós já esquecemos. Esquecer não é a mesma coisa que perdoar. E eu volto a falar disso daqui a pouquinho. Até já.